Olá, o meu nome é Renato. Sou vigia noturno aqui em Santa Catarina, São Paulo. Vou contar esse relato em um detalhe só, no que eu vi naquela noite. Simplesmente um demônio. Não tinha outra explicação. Eu trabalhava em um cemitério da minha cidade. Um cemitério muito bonito e muito cuidado. Tinha iluminação no cemitério, pois o cemitério fazia parte de um projeto que vinha acontecendo de renovação na cidade, se é que vocês me entendem, e contrataram vigias noturnos para ficar naquele lugar, e eu fui um dos contratados. Trabalhei mais ou menos uns 20 anos naquele lugar e confesso para vocês, vi muitas coisas estranhas, mas nada se compara ao que eu vi essa noite. Realmente foi uma coisa vinda do próprio inferno. Essa é a única palavra que eu tenho para descrever para vocês. Eu trabalhava de período, começava às 6 da noite e até às 7 do outro dia. Era a rotina tranquila, não tinha muito movimento e as minhas noites eram sempre quietas e caladas, pois realmente não tinha gente passando naquele lugar de noite. O movimento daquelas pessoas era até 9, 10 horas, no máximo por aí. Eu gostava do trabalho, fazia minha ronda, voltava para a guarita e a vida que seguia, né? Eu via coisas estranhas, mas era como fingir para não ver, pois realmente demônios existem sim. Eu só não queria ter o azar de topar com um em uma noite, né? Pois com certeza seria uma experiência fora do normal. E os anos foram passando, os dias também foram passando, as noites trabalhadas foram passando, e eu fui me adaptando ao lugar, pois realmente é bem difícil no começo você se adaptar a um cemitério, trabalhando à noite ainda mais. Se fosse qualquer pessoa, realmente teria pânico de trabalhar no cemitério, pois tem gente que não gosta nem de entrar em cemitério. Agora imagina trabalhar, né? Por 20 anos, que nem eu trabalhei. E os anos foram passando, as noites foram passando e simplesmente uma noite estava chovendo. Eu peguei minha lanterna e fui fazer uma ronda. Passei a lanterna e tive a impressão de ver alguma coisa parada me olhando, mas só foi a impressão só. Eu passei a lanterna novamente e não estava lá, mas eu não estava ficando doido. Realmente eu tinha visto alguma coisa lá de pé me olhando. Era uma coisa negra, mas não tinha pelos. Era apenas como se fosse simplesmente uma sombra negra, escura me olhando, com chifres. Era simplesmente isso. Certo que eu passei a lanterna muito rápido e posso ter me enganado ou me confundido, mas foi aquilo mesmo que deu para mim ver. Eu fiquei mais alerta aquela noite, mas aquela noite eu não vi nada e continuei trabalhando normalmente. A chuva estava fina e foi quase até o raiar do dia. Ela passou, eu saí do cemitério e entrou o zelador do cemitério. E eu contei o que possivelmente eu tinha visto na noite passada. Ele disse: olha, essa criatura, muita gente conta que já viu ela, mas eu mesmo nunca vi essa criatura, realmente. E nem quero que ninguém veja, nem você, nem ninguém que trabalha à noite. Ele não queria, mas naquela noite eu iria ver aquele demônio.
pois não tem palavras para explicar aquela forma, aqueles dentes e aqueles olhos me olhando, e aqueles chifres me dá pavor até hoje. Eu fui trabalhar, jantei, levei um café comigo para passar a noite, tomar de vez em quando só para não dormir, e era uma noite sossegada que nem as outras. Até que por volta de umas 11 horas da noite, eu comecei a ouvir um barulho do lado de fora. Era como se tivesse alguém entrando no cemitério, coisa que eu achei muito estranha. Se tratando de alguma pessoa normal, vim ao cemitério em uma hora daquelas. Por cima, eu fiquei mais esperto, pois poderia ser ladrão querendo mexer nas coisas do cemitério. Como o cemitério era iluminado, daria para mim ver bem o que realmente era. Se era ladrão, se era alguma criatura, não sei. Mas foi nessa hora que eu realmente me arrependi de ter olhado. Eu coloquei a cabeça na janela do lado para ver do lado de fora, e o que eu vi foi, simplesmente não tenho palavras para explicar. Foi um demônio andando em meio às lápides, em meio ao corredor do cemitério, das catatumbas, tranquilamente. Era como já estivesse, vamos dizer, qual a palavra que eu digo para vocês, familiarizado com o lugar. Andava tranquilamente. E quando a criatura percebeu que estava sendo observada, simplesmente se escondeu ao lado mais escuro que tinha. Eu tomei um susto tão grande que até caí para trás na hora. Quando voltei a me olhar, a criatura não estava mais lá, mas de longe deu para me ver aqueles olhos vermelhos me olhando. E foi aí que a criatura se apresentou e veio mais para a luz. Um lobisomem não fazia isso, pois lobisomem gosta de escuridão, e essa criatura simplesmente não se intimidou com o claro, com a luz, com nada. Veio andando devagarzinho e olhando em minha direção. Era simplesmente um demônio, como eu expliquei antes, com chifres, dentes grandes, que se desse uma mordida no meu braço, com certeza arrancaria com facilidade. E tinha uma cauda enorme. Eu não posso explicar para vocês como é, mas o medo era tamanho na hora que simplesmente eu desmaiei, apaguei e acordei muitas horas depois, meio tonto ainda. Quando olhei no relógio eram as 4h40 da manhã. Ainda faltava algumas horas para o dia amanhecer, mas eu não saí mais naquela noite, naquele resto de noite de madrugada. Simplesmente eu esperei o dia amanhecer dentro da guarita e falar para você, os piores momentos da minha vida que eu passei foi ali dentro. No outro dia eu pedi baixa, pedi para me mandar embora, mas não comentei a ninguém o que realmente tinha acontecido comigo, pois se eu falasse, todo mundo ia me chamar de louco, ou então o vigia que viu o demônio no cemitério iria ser taxado até hoje por esse nome. Mas eu não os culpo, pois só quem realmente viu e sobreviveu para contar a história é que sabe o sufoco que passou, né? Pois é que nem eu digo, se aquela criatura quisesse entrar, nada o impedia, era simplesmente pular ou quebrar a janela. Eu já ia estar desmaiado, mas ela não entrou, graças a Deus. E isso foi um livramento. Isso foi um livramento, pois se não fosse alguém orando pela minha vida aquela noite, aquela criatura teria me levado junto com ela para as profundezas. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. E não se esqueça de se inscrever
e deixar o like e ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Falou, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo relato, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.